trave não altera o placar. Bola na área sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Bola na trave não altera o placar. Bola na área sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira do estádio é um estandarte, a flâmula pendurada na parede do quarto, distintivo na camisa do uniforme. Que coisa mais linda, é uma partida de futebol. Bola na trave não altera o placar. Bola na área sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Música falando de futebol, né? A letra diz tudo, né? E o assunto é futebol. Difícil uma família que não tem alguém apaixonado por futebol, que não tem um time de futebol, ou vários times na família, do coração, que torce, que são apaixonados, que discute e vive o dia a dia do futebol, né? Futebol é a paixão do brasileiro. Está no nosso sangue. E hoje o assunto é realmente uma coisa fantástica, que é o futebol. Das alegrias, das tristezas, das derrotas, das vitórias, das arbitragens ruins, das boas arbitragens, da imprensa, mas também dos profissionais da bola, dos profissionais do futebol. Futebol amador nós conhecemos muito na nossa região. E o futebol profissional, de saudosa memória outrora do nosso Juventus Atlético Clube, depois do nosso Rio do Sul Esporte Clube e depois do nosso Atlético Alto Vale. Mas o futebol profissional e também o amador sempre aconteceu muito forte no Vale Norte, aqui no Alto Vale do Itajaí. Lá na região de Birama, Presidente Getúlio, com Cruzeiro, com o Atlético Hermann Reichinger, mas o profissional foi sim na cidade de Birama, aonde Genésio Ares Marchetti, com sangue voltado ao futebol, apaixonado que sempre foi pela bola, jogou futebol quando jovem, passou pelos campos também da vida. Esteve lá no Internacional de Porto Alegre, no Colorado dos Pampas. E ele, como empresário e um visionário do futebol, investiu muito no seu clube do coração, o Atlético Hermann Reichinger, o Atlético de Birama. Porque depois do Atlético Alto Vale, que lá em 2005 deixou a sua história para trás, o Atlético continuou. 2 vice-campeonatos do estado de Santa Catarina, 2004 e 2005. Trajetórias fantásticas. A de 2005, para quem lembra, com 12 pontos na frente do segundo colocado até a decisão final, Criciúma, o Atlético perdeu a decisão em casa por 1-0 e foi vice-campeão quando tinha esses 12 pontos de vantagem, mas que o regulamento, que é aprovado por todos os clubes num congresso técnico, assim priorizava. O empate era do Atlético, mas a vitória veio para o Criciúma num domingo histórico, fantástico, a maior lotação do estádio da Baixada naquele momento, que era para ser de alegria, mas que acabou sendo de frustração do nosso torcedor. E para que a gente reviva muito daquele momento e muito da história também do nosso Atlético Hermann Reichinger, sempre capitaneado pelo nosso Ares Marchetti, o estimado, nós convidamos o Adriano Padilha Nascimento, de Alegrete, gaúcho, nasceu em 1980, filho de Zilvo, de saudosa memória, Eloí, sua mãe. Ele tem 8 irmãos, 3 homens, 5 mulheres, casado com Patrícia, pai de 2 meninas, 9 anos e 5 anos, religião evangélica, time do coração gremista. Como hobby, gosta muito de ficar com a família, viajar com a família agora, que está já na fase de encerramento de carreira. Gosta de um bom churrasco, acompanhado de água, refrigerante.
música gospel. Tem um ídolo no futebol, o Ronaldo Fenômeno, que terminou a carreira brilhantemente no Corinthians, mas que foi um dos maiores e melhores jogadores do mundo. Profissão, hoje, ex-jogador de futebol profissional, mas joga ainda as peladas do dia a dia e está aqui disputando a nossa Liga Rio-Sulense de Futebol pelo nosso clube de Rio do Sul. Dentre 4 clubes que temos aqui, o Rio do Sul, o Esporte Clube, é o time do Adriano. E admira muito no ser humano o seu caráter, como detesta muito o mentiroso. E é com ele que nós vamos conversar dessa história bonita, não só do Atlético, a história vencedora desse atleta, gaúcho de Alegrete, que começou a história lá atrás e que veio se tornar o maior artilheiro do nosso clube atlético, o Hermann Reichinger, e que depois teve uma carreira brilhante, passou pelo Figueirense, esteve também na Europa, voltou para o Brasil e hoje reside na cidade de Ibirama, a cidade que ele adotou. Hoje é a sua verdadeira casa. Estimado, obrigado por ter vindo, ter aceito o nosso convite. Adriano Padilha Nascimento, olha só, quantas vezes eu bati palmas para você. E aqui, da equipe da RBA, talvez nem todos esses meninos, que são muito jovens, mas muitos que já passaram pela casa, que foram lá filmar muitas vezes o seu trabalho, como o nosso Volney Elmas, que fez um trabalho de captação de imagens, que nós vamos mostrar depois. Estivemos muitas vezes na Baixada e acompanhando muitas vezes, junto com a Rádio Mirador e a RBA TV, as transmissões do Atlético Hermann Reichinger pelos campos de Santa Catarina, pelos campeonatos que o Atlético disputou. E você, desde 2003, aqui na região, notadamente escolheu Ibirama para ser sua casa, e eu me sinto muito honrado receber o artilheiro, o atleta que eu aprendi a bater palma pelos seus brilhantes gols, e algumas vezes, evidentemente, que também xingamos, quando aquele gol feito, que a gente acha que não pode perder, e que o atleta perde. Obrigado por ter vindo, estimado. Eu que agradeço, Neri, ter me chamado aqui, dando a oportunidade de estar aqui, contando um pouquinho da minha história, né, dos clubes onde eu passei. O prazer é todo meu de estar aqui com você. Você, Adriano, eu falava com o seu vizinho, o alemão lá do Sindicato dos Metalúrgicos. Evaldo. Hã? Evaldo. O Evaldo, o estimado Evaldo. Conheço o seu irmão, que também já faleceu lá de Londres, e tomando um café com o Evaldo esses dias atrás, lá no supermercado, na Deli, e eu dizia, Evaldo, conheces o Adriano? O jogador, o artilheiro? É meu vizinho, meu amigo. Me dá o celular, pode? Posso, ele tá aqui. Pode ligar para ele, que tu falou comigo. Quero trazer esse cara na boca do povo, porque esse cara tem uma história bonita. E toda história bonita, o Baby, que é o nosso estimado parceiro aqui, músico, eu gosto de valorizar as histórias que são exemplos. E você é um exemplo. Como jogador, profissional que foi, mas também como família. E voltado hoje, estudando, fazendo economia na nossa unidade, buscando, sim, o conhecimento, porque a vida, ela tem um limite no futebol. Daqui a pouco para. Se não vai ser treinador, não vai ser... Acaba tendo que tomar outro caminho. E você tomou o rumo do conhecimento, da escolaridade. E esse é um exemplo, além da família, que eu valorizo muito. Vamos falar da sua história, estimado. Você nasceu lá em Alegrete, e como é que rumou para o mundo do futebol, que você me dizia antes, Neri, nós somos em 9, tenho 3 irmãos homens, 5 mulheres, e só eu joguei futebol. Conte um pouquinho dessa história, você lá do Rio Grande, gremista, lá praticamente no Uruguai, né? Alegrete é praticamente no Uruguai. Não, perto da Argentina e Uruguai. Perto da Argentina e Uruguai, são perto, né? Como é que foi isso tudo, estimado? Como é que foi? O Adriano, que ninguém da família, e de repente está nos campos da bola. Isso é uma coisa que já veio de mim, assim, desde que eu me conheço por gente, sempre gostei de jogar futebol, né? O tempo que eu não estava na escola, eu estava sempre com a bola nos pés e procurando jogar lá nos bairros, lá juntamente com os meus amigos lá. E Alegrete, já teve ou tem time profissional nos campeonatos do Rio Grande? Teve já profissional antigamente, eu não cheguei a ver, foi bem antigamente, né? Mas eu ouvi falar que saiu bons jogadores de lá, mas não vingou assim no futebol, não durou muito tempo, não. Você não... Mas como é que você então fez uma carreira, começou como profissional lá no Rio Grande? Onde foi para a escolinha do Grêmio, alguma coisa parecida?
Sim, eu jogava na escolinha lá, o Flamengo de Alegrete, que chama lá. Como é que é o nome? Flamengo. A Flamengo também é forte lá em Alegrete, só para deixar bem claro. O Flamengo, além de ser muito forte no Brasil e no mundo, é forte também em Alegrete, então. É uma escolinha que tem lá, aí eu entrei na escolinha desde os 5 anos lá, nós jogava futsal primeiramente, aí tinha dias que ia pro campo, né? Aí ia participando dos campeonatos, aí eu joguei um campeonato estadual lá pelo Flamengo de Alegrete e o Grêmio acabou me contratando. E você já tinha o Grêmio no coração como torcedor? Sim, já tinha. E aí o Grêmio te contratou, que idade que você tinha? Tinha 16 anos quando eu fui pro Grêmio. 16 anos, então você foi para a categoria praticamente... Juvenil. Juvenil? Sim. 16 anos é categoria juvenil, né? É. E aí você fez campeonato e foi subindo, foi para os juniores. Como é que foi essa trajetória? Sim, aí eu cheguei lá no primeiro campeonato que a gente teve, foi um sul-americano em Santiago, que a gente acabou sendo campeões lá, né? Aí depois eu fui pros juniores já. Aí os juniores foi tricampeão gaúcho. Tricampeão gaúcho. Aí acabei subindo profissional lá, fiz alguns jogos profissional. Aí depois rodei o Brasil todo aí. Mas esses campeonatos que você disputou, juvenil e junior, já tricampeão gaúcho, sei o quê, você sempre foi o artilheiro? Em alguns campeonatos sim, não todos, né? Não todos, mas alguns campeonatos sim. Você tinha o cheiro do gol? Sim, sim, sempre, né? É verdade que a bola não entra por acaso? É verdade, tem um livro que um amigo meu, uma pessoa que está, o título do livro, A Bola Não Entra Por Acaso. Olha, Porque o centroavante está ali para fazer o trabalho do pivô, arrumar para quem vem de trás, mas para fazer o gol. O camisa 9, que você sempre usou, é o camisa para fazer os gols. a bola chega ali, você tem que estar bem posicionado sempre, né? Tem que estar atento ali nas jogadas ali, naquilo que é treinado. E tem que ser treinado também, que senão fica complicado, né? Mesmo você tendo o cheiro do gol, se não treinar, nas oportunidades fáceis, como você citou antes, acaba desperdiçando, né? Acaba desperdiçando, Sim. né? Ô, Estimado, nós temos que ir ao nosso primeiro intervalo, mas eu vou te fazer uma perguntinha para nós encerrar esse bloco bem rapidinho aqui. Essa trajetória de centroavante, que você começou lá nos juniores, tal, no juvenil, veio pro Grêmio, disputou 3 campeonatos, não sei o quê, juniores. Aí depois você emplacou no time profissional, mas talvez não conseguiu se identificar como titular. E daí? Você ficou lá, ficou no banco, esquecido? Como é que o Atlético te descobriu? Você de lá veio para Ibirama? Não. Eu já tinha jogado em alguns clubes, né? Lá no Rio Grande? Isso. Aí eu tinha jogado com... Ainda em 2003, eu vim para jogar o Catarinense pelo Tubarão, no segundo turno. Ah, com o você Roberto jogou em Cavalo. 2003 em Tubarão? O Roberto Cavalo me chamou para jogar ali, ele era o treinador, treinador, né? Isso. Aí nesse jogo, aí a gente veio fazer um jogo contra o Atlético de Ibirama aqui, e aí o Mauro acabou gostando de mim, né? O Mauro era o treinador do Atlético de Ibirama? Ele era o treinador. Aí ele acabou gostando de mim, aí logo na sequência teve um campeonato que ele me chamou, só que ele acabou, ele não ficou. Aí eu acabei vindo pro Atlético mesmo sem ele estar, né? Aí depois do outro ano ele voltou. Que daí já foi 2004, então? Isso, aí ele tentou me trazer em 2004, só que aí eu tinha ido pro Avaí. Aí eu não vim no Catarinense. Ah, você também jogou no Avaí, Sim, Estimado? joguei em 2004, o Catarinense. Joguei o primeiro turno. Aí de lá eu fui pro América de Natal jogar o segundo turno lá. Que idade você tinha nessa época? 24. Aí? 24 anos. Isso. Aí depois do América de Natal... Eu vim pro Ibirama. Aí você veio para Ibirama. Então, segundo turno. Depois do nosso intervalo, vamos falar dessa trajetória bonita que é no Atlético Hermann Reich. Vamos dizer, o Atlético do Genésio Aires Marchetti. Baby, é contigo. Vamos lá. Vai essa canção comigo aí. Aô, meu povo. Não me perguntes onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pelas estradas algum ginete e ouvirás toques de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhadas no rio Ibirapuitã. Houve um canto gaúchesco e brasileiro nesta terra que eu amei desde guri.
flor de tuna, camoatim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Ianduí. Houve um canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camoatim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Ianduí.